Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você, que não apenas acompanha o programa, né? Mas gosta de interagir, gosta de participar, que faz parte da construção do Vejam Só. Sempre nas suas observações, opinião, comentando as nossas postagens, interagindo aqui no programa, inclusive nas transmissões que nós fazemos também nas redes sociais. Olha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho, dedicação para você que nos acompanha, inclusive a nossa oração, né? O intuito do Vejam Só é que o programa seja bênção, edifique a sua vida, tá bom? Então fica ligadinho, tenho certeza que vai ser mais um momento de aprendizado. Antes de apresentar os meus convidados, vou pedir pro pessoal colocar aqui meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, Zeca_Pereira. É mais uma ferramenta, né? Mais uma plataforma para a gente poder conversar, para a gente poder interagir, falar sobre teologia, né? Sobre o estudo das Escrituras Sagradas. Fico sempre muito feliz com as mensagens que recebo dos nossos telespectadores. Tento responder ele sempre o mais rápido possível, mas respondo todo mundo. E fico muito feliz com todo o carinho. Muito obrigado, viu? Você que me assiste, chega por lá também para a gente poder conversar. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida, pode mandar sugestão de tema também. Tem alguns lá que gostam de estender o debate lá para as redes sociais e a gente vai conversando sobre os temas que são abordados aqui no programa. Muito legal. Fica à vontade, estou esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, antes de apresentar o tema, nós temos novidade hoje. Quer dizer, novidade não, né? Que era uma prática que a gente já tinha e por um período parou, mas nós vamos voltar hoje. Fica ligadinho que tem muita gente que pediu e sei que vai ficar feliz, tá bom? Então fica ligadinho aí. Bom, o Vejam Só tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Aguinaldo Lima. Ele que é ministro da Igreja Batista em Brasilândia. Pastor Aguinaldo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Tá aqui novamente, seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês novamente. E agradeço também ao pastor Alisson aqui. Boa, a alegria é nossa em recebê-lo, mano. Inclusive, nós estamos recebendo todo o corpo de pastores da igreja lá Batista em Brasilândia, né? Recentemente também teve o pastor de jovens, Daniel. O Daniel teve aqui. Se tiver mais pastor lá, pode indicar pra gente. Pode indicar que a gente vai recebendo a turma aqui. A turma abençoada e tem sido um privilégio. Obrigado pelo carinho com o programa. Obrigado, eu que agradeço. Muito bacana. Pra gente começar, pastor, vamos passar as informações da igreja? O endereço e dias e horários, assim, das principais atividades por lá, por favor. Claro, o endereço da igreja é Rua Tiro ao Pombo, 106. Não se assuste com o nome da rua, pode ir que é uma rua de paz. É Rua Tiro ao Pombo, 106, na Vila Brasilândia. Nossos cultos regulares são às quartas-feiras, 20 horas, domingo, 9 da manhã e às 18h30 à noite. E temos estudos bíblicos às 10 horas e 30 minutos no domingo pela manhã. O mais contraditório que é só quando a igreja está localizada naquelas que tem nome de santo, né? Nossa Senhora, aí que também fica ruim. Aí fica difícil, né? Aí você tem que colocar a Igreja Batista de Nossa Senhora. É isso mesmo, às vezes a gente cai numas armadilhas, não é fácil, é fácil. Mas bom, só o nome, zero problema. Pastor, de novo, obrigado pelo carinho. Nós vamos deixar para o nosso telespectador os contatos à disposição. Então, os contatos da igreja estão aí para você. Quiser outras informações também, você fica à vontade para acessar. Vai passar durante todo o programa e nós vamos fixar também lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, pode seguir lá os irmãos, pode mandar mensagem. Quiser saber o endereço certinho ou outras atividades, você chega por lá, vai estar tudo para você, tá bom? E o Vejam Só tem o privilégio também de receber nessa oportunidade o pastor Alisson Simões. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efatá. Pastor Alisson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, é um prazer, muito obrigado pela honradez, é um privilégio. Conhecer o pastor Aguinaldo também, uma bênção. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo aqui. O programa está de portas abertas. Sinta-se em casa, ficar à vontade. É um privilégio a gente poder dividir esse momento com os nossos irmãos, conhecer também outros irmãos e poder aprender um pouquinho com muito que Deus tem derramado na vida de cada um de vocês. O tempo não é muito extenso, mas a gente tenta aproveitar ao máximo nesse período. Obrigado pelo carinho. E para a gente começar, como é padrão aqui, vou pedir também as informações da igreja, por favor, pastor. Perfeito. A nossa igreja fica na zona leste de Itaquera. Tem sido uma bênção. Nossos cultos acontecem na terça, às 20 horas. Quinta-feira também às 20 horas. E domingo nós temos 2 cultos, às 10 da manhã e às 18 horas. Boa, lá na zona leste, né, na região de Itaquera.
O endereço da igreja? Avenida Augusto Antunes, 1502, em Vila Ramos. Boa, tá aí as informações também. Você que é da região ali da Zona Leste, de Itaquera, mais específica. Fica aí o convite também. Vamos deixar os contatos do pastor Wallace também à sua disposição, tá bom? Durante todo o programa e fixados lá no nosso perfil do Instagram. Então você pode chegar por lá, pode adicionar, pode seguir, vai conhecer um pouquinho melhor o ministério e todo tipo de dúvida, questionamento, saber do ministério, do tema e tal. Você manda mensagem por lá, tenho certeza que ele vai responder e vai ficar muito feliz também com o seu contato, tá bom? Bom, feita as apresentações, eu tenho o privilégio nessa oportunidade voltar a chamar as nossas matérias de abertura. Elas que durante tanto tempo marcaram o Vejam Só, mas por conta de diversas transformações, principalmente nas atividades que eu exerço dentro aqui da emissora, eu não consegui continuar a escrever. Mas hoje nós vamos voltar utilizando aqui os trabalhos sempre prestativos do nosso estagiário do Thomas, que tem nos ajudado muito aqui na produção do programa também. Então, nós vamos colocar a matéria apresentando o tema e aí, na sequência, a gente volta para começar a nossa conversa de hoje. Vejam só. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus nos diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras de Jesus são um chamado à vigilância constante e à busca de uma vida de oração fervorosa. Nessa passagem, Jesus nos revela uma verdade profunda. Embora nosso espírito esteja disposto a seguir a vontade de Deus, nossa carne é fraca e suscetível a ceder às tentações ao nosso redor. A vida cristã é uma caminhada diária, cheia de desafios e provações. Vivemos em um mundo cheio de influências negativas, distrações e armadilhas que podem nos afastar do caminho de Deus. Por isso, a exortação de Jesus se torna ainda mais relevante nos dias de hoje. Vigiar implica estar atentos às tentações e armadilhas que se apresentam diante de nós. É estar em constante comunhão com Deus, buscando discernimento para resistir às investidas do inimigo. A oração, por sua vez, é o meio pelo qual nos conectamos com Deus, buscamos sua vontade e recebemos sua orientação e fortaleza. É o nosso momento de comunhão íntima com o Criador. Portanto, que essa provocação nos faça refletir sobre a seriedade com que encaramos a exortação de Jesus. Estamos realmente priorizando a vigilância espiritual em nossas vidas? Estamos dedicando tempo diário para buscar a presença de Deus através da oração? Fique ligado, esse é o papo de hoje do Vejam Só. Muito bom, tá aí a matéria super bem. Bom, nossa equipe não perde a mão, né? Sempre fez muito bem e continua produzindo muito bem e com uma novidade. O Vejam Só, sempre antenado com as tecnologias, a produção da matéria teve uso e auxílio da inteligência artificial. Se você ainda não sabe o que é, procure saber. É uma ferramenta importantíssima que vai revolucionar basicamente todas as profissões do mundo. A gente depois pode até fazer um tema se vai transformar a profissão de pastor também. Pode anotar, Angélica, isso daí vai ser bom também, isso daí vai ser tema bacana. Isso daí vai dar muito mais polêmica que culto online. Muito mais. Mas isso daí é para outro tema. Hoje, como você viu aí, nós vamos basear a nossa conversa lá no Evangelho segundo o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a pergunta é, você, eu, os cristãos, aqueles que professam a fé cristã, têm feito isso de verdade? De verdade, essa tem sido uma prática na nossa caminhada cristã? Vou pegar a resposta, as observações iniciais dos meus convidados e, na sequência, vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar e responder a nossa enquete com verdade. Quero ver a sua resposta verdadeira nessa enquete. Fica ligadinho aí. Bom, pastor Aguinaldo, vou começar com o irmão. É uma fala muito famosa das Escrituras, do Mestre. E o que a gente quer entender hoje é se a gente tem feito isso, se tem o porquê, se não tem o porquê, e tentar entender todas esses pormenores
dessa questão que é tão importante na vida prática, na vida ativa do cristão. Vamos lá. Se temos feito isso, oração e vigilância, né? É bem interessante a resposta. Eu vou procurar sintetizar aqui um pouquinho o que penso, que vejo a respeito disso. Evidente que não dá para contemplar isso como uma realidade da vida cristã brasileira, porque às vezes a gente acaba tendo uma visão mais limitada à denominação, ao espaço em que a gente vive a nossa vida espiritual. Jesus partiu desse pressuposto, que seríamos pessoas de oração, porque ele faz essas 3 indicações: quando orares, quando jejuares, quando der esmola, né? Pessoas que sejam generosas, pessoas que sejam de oração, pessoas que sejam de jejum também. Mas a realidade, da minha perspectiva, é que não temos essa prática de oração como a história da igreja apresenta, como a gente encontra em vários movimentos de avivamento, por exemplo. Nunca vi nenhum movimento de avivamento que não tivesse a oração totalmente envolvida nisso. E nós temos hoje um problema que eu entendo que como um problema relacionado à diminuição da oração, porque é a visão de consumo que entrou para a igreja. Porque nós somos uma sociedade de consumo, tudo é muito orientado para o consumo, e nós temos hoje um evangelho de consumo. Infelizmente é uma realidade. Pessoas que elas vão perdendo a mão daquilo que é uma vida discipular, do que é uma vida congregacional, do que é uma vida de comunhão, do que é uma vida de oração, do que é o exercício da espiritualidade cristã, e passam a consumir coisas evangélicas. Eu vou naquele lugar porque o culto lá a música é muito boa. Eu vou naquele lugar porque o pregador é muito bom. Eu vou naquele lugar porque lá tem algo assim. Então, vai se perdendo um pouco essa questão básica, que é a comunhão dos discípulos, a unidade dos discípulos, a oração como uma disciplina espiritual fundamental para o fortalecimento de si mesmo e do grupo, e como força, inclusive, para as decisões comunitárias. Então, o meu olhar não temos orado e vigiado na medida em que a Bíblia nos orienta. Sim, não sei se é até um indicativo disso, muito prático, o enfraquecimento das nossas reuniões de oração, né? Bom, eu sou membro de uma igreja tradicional, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e durante muitos anos era uma prática na igreja você ter, além do culto dominical, 2 cultos durante a semana. Um mais de ensino e outro de oração, onde você se reunia para fazer pedido e basicamente orar. A maioria das igrejas já não tem mais esse culto, a maioria. E quando tem, ainda tem naquele período da tarde, são mais senhoras, né, já aposentadas, donas de casa e tal. Um número bem diminuto. Talvez seja um sinal muito claro de que a oração tem praticamente desaparecido das nossas vidas e, consequentemente, das nossas liturgias também. Eu entendo isso, e isso está trazendo complicações, né? Por exemplo, como alimento espiritual, a oração é um fundamento importante para manter em pé o discípulo, para mantê-lo íntimo de Deus, para mantê-lo fiel a Deus. E isso vai enfraquecendo. Enfraquece o ser, enfraquece a comunidade, enfraquece a igreja. E como você apontou, né, a reunião de oração. Todas as reuniões são esvaziadas. Se você fizer um congresso com um pregador, com um conjunto musical, a igreja comparece. Mas se você fizer um encontro, uma vigília de oração, já diminui um pouco. E ainda assim, a vigília de oração, ela é cheia de interrupções, de movimentações, né? E agora você tem o celular, né? No culto regular, por exemplo, você vê a pessoa rodando ali, Não sei se leva alguma coisa para casa, né? Mas, em linhas gerais, assim, realmente eu vejo um evangelho, um mundo evangélico, vamos dizer melhor assim, né? É um mundo evangélico muito enfraquecido na oração. E não estou fora disso. Não. Eu acho que é uma reflexão que começa, obviamente, individualmente de cada um, e que isso vai... E é um reflexo do corpo como um todo. E eu fiz esse apontamento da reunião de oração na igreja, porque, irmãos, assim,
quem não lê a Bíblia em casa, às vezes usa o culto como a forma de ler a Bíblia. Então o cara lê aquele versículo, aqueles textos que são lidos durante o culto, mas durante a semana não lê nada. Você pode fazer a mesma aplicação para oração. Se o cara não vai na igreja orar, dificilmente ele ora em casa. Dificilmente. É raro. Eu sei que tem muita gente que vai falar e vai aparecer um monte de desigrejado falando, não, eu oro em casa, eu leio em casa. Difícil. Pastor Wallison, quero ouvir o irmão também. Bom, temos vigiado e orado? Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Zeca, observando a fala do pastor, também sigo a mesma linha. Dentro do tempo que nós estamos inseridos, eu percebo também o sinal da apostasia, né? A gente acaba observando o cenário, com agravo também da mídia social, internet, rede, tem, de alguma forma, ocupado na vida do cristão um tempo muito longo, onde muitas pessoas acabam também já não recorrendo mais à oração, que sempre foi a orientação de Jesus. Entendo que a oração é a respiração da alma, é o oxigênio da nossa vida espiritual e é fundamental o crente manter vivo essa comunicação, que é o falar com Deus todos os dias. Então, parte do devocional, parte dessa ligação direta, como Paulo disse, orai sem cessar, não é os 24 horas de joelhos no chão, mas é uma comunhão plena, uma comunhão profunda com Ele. Eu acredito nesse tempo que nós estamos vivendo, devido também à apostasia espiritual, essa apatia, essa frieza que tem partido do individual para o coletivo e atingindo os nossos cultos, as nossas liturgias e assim por diante. Eu até marquei aqui para a gente conversar também desse texto de Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17. E já vou dar um pitaco agora, pastor, para o irmão também comentar para a gente. Se a pessoa não dedica tempo de oração de verdade mesmo, a largar tudo e orar, como é que ela vai conseguir, fazendo outras coisas, estar em espírito de oração? Isso é improvável, impossível, para não dizer, não dizer impossível, vou dizer improvável. Não tem como fazer. Concordo com você. Eu acho que não consegue desvincular isso, né? Nesse sentido de entrega, de vivência. É prática, né? Tem que ser o hábito, tem que ser aquela vivência diária. E quando a pessoa ela está focada em outras coisas, em outras áreas, ela acaba sendo roubada, furtada e, de alguma forma, matando a sua espiritualidade. Então, em tudo, em todo mover da história da igreja, como o nosso amado pastor bem mencionou, aconteceu por conta da oração. Só que eu percebo também que nesse tempo, mesmo vivendo esse cenário de apostasia, há remanescentes ainda. Depois, obviamente, dá até para a gente juntar esse texto de Paulo com aquilo que Jesus fala a carne é fraca, porque, de fato, se você não alimentar, a carne vai tomar conta. Então, como é que você vai ter uma vida de oração constante se só a sua carne que te domina? Você não consegue reservar tempo para... Bom, tem uma série de coisas aí. Nós vamos tentar falar de tudo durante o programa. Mas antes disso, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar, acessando lá o nosso Instagram, @programa Vejam Só. Você entra lá no Instagram e vai encontrar as nossas enquetes, tá bom? Aí você vota, dá a sua observação. Na postagem seguinte, você comenta, tá certo? A pergunta que nós fizemos lá foi a seguinte: quanto tempo você dedica à oração diária? A gente devia ter colocado tempo, né? 1 hora, 2 minutos. Mas daí não dá, né? Aí ia ser difícil. Colocamos algumas opções. Olha lá. Um tempo significativo. É porque isso vai variar, né? Tem gente que acha que 1 minuto é significativo pra caramba, né? Mas, bom, esse é um tempo... nós vamos saber até quanto tempo que tem que orar por dia. Põe aí, tempo significativo. Segunda opção, poucos minutos por dia. Terceira opção, raramente oro. Então vá lá, escolha uma delas, vote com sinceridade, tá bom, meu irmão? Você não vai precisar dar seu nome, não vão falar nada. Então você vai lá com o coração aberto mesmo e vota, tá bom? De verdade, pensando aí em como é a sua vida de oração. Na postagem seguinte, você justifica, certo? Deixa eu dar 2 recadinhos sobre as redes sociais do Vejam Só, antes de voltar aqui à nossa conversa. Primeiro, sobre o nosso canal no YouTube. Nosso canal tá lá, forte, ativo,
com as nossas postagens, programas antigos, os programas novos vão lá no canal e no nosso canal do YouTube, programa Vejam Só, você consegue assistir ao vivo as gravações do programa, tá bom? Então se inscreva no canal, ative as notificações, aí sempre que a transmissão ao vivo começar, você recebe uma mensagem. O programa Vejam Só está ao vivo. Você clica na mensagem e já é direcionado automaticamente para a nossa transmissão ao vivo, tá bom? Lá você tem o chat, você pode mandar sua mensagem, a produção sempre acompanha ali as movimentações do chat, tá bom? Então você vai poder acompanhar ao vivo lá pelo nosso canal do YouTube, tá certo? O programa continua normalmente de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas na RIT. Mas para você que faz parte do canal do YouTube, você consegue acompanhar ao vivo. Além disso, nós atualizamos toda a nossa playlist dos podcasts, né, ou dos aplicativos de áudio. Então você consegue ouvir o Vejam Só em qualquer aplicativo de áudio. Tá tudo lá para você, tá bom? Com a lista atualizada. Eu já recebi algumas mensagens do pessoal, já ouvi todos, Zeca, vai ter mais? Tá tudo lá, meu irmão. Pode chegar lá, tem muito material. Então você está dirigindo, vai ouvindo o Vejam Só. Tá no ônibus, no metrô, vai ouvindo também, tá bom? Se você tiver internet, você consegue ouvir. Se não, quando você estiver na sua casa no Wi-Fi, baixa lá a playlist e vai ouvindo pelo caminho. É rápido, é fácil, é simples, tudo lá para você, tá bom? Então pode chegar por lá que tem material novo à sua disposição. Irmãos, eu quero primeiro tentar entender. O pastor Aguinaldo falou de avivamento. O Alisson falou de apostasia. O que nós temos que esperar, afinal de contas, com essa vida de oração? É a apostasia ou é o avivamento ainda? Nós vamos aquecer ou vai esfriar mais e definitivamente? Como é que é esse termômetro da oração, pastor Aguinaldo? Essa é uma pergunta e tanto, né? Mas eu entendo as duas coisas. Não é evidente, né? A gente procura não ser catastrófico, né, na nossa fala, mas biblicamente olhando, a gente não espera melhora. Né? A gente espera realmente que a coisa vai piorar. Até anseia por isso, né? Que pior, porque daí tá mais perto. Né, a maldade vai se multiplicar, Sim. O amor vai esfriar, a apostasia, né? Nós já, por exemplo, já é um fato, né? O mundo, né? Sobretudo o velho continente, o continente europeu, já começa a trabalhar com a ideia do pós-cristianismo. Né? Eles já começam a produzir materiais acadêmicos, sobretudo, com a ideia de pós-cristianismo, como se cristianismo fosse uma coisa que tivesse ficado para trás já. Então, esse é um alerta para nós. Agora, haverá os remanescentes. E os remanescentes vão se manter, perseverar. Como Paulo diz, por exemplo, na carta aos Efésios, né? Ore em espírito. E, coincidentemente, o espírito que vem na carta de Efésios é o espírito com E maiúsculo. Então, mostra não só o fato de eu estar ali, estou sentado em espírito de oração, estou dirigindo em espírito de oração, mas é numa conexão espiritual verdadeira, de sinceridade. E nisso consiste, sobretudo, base da vida daquele que vai perseverar. Na vida do que vai se apostatar, vai desaparecer, literalmente. Mas aquele que vai permanecer, aquele que vai perseverar, terá a oração como uma base fundamental. E é interessante observar que nesses encontros, né, que a gente vai tendo com pastores de outras denominações, né, pastores, enfim, dedicados, sérios, orientados pela palavra, né, e é recorrente a conversa da necessidade de se retomar a vida de oração. Tem se falado muito. Como fazer? Então, por exemplo, lá na nossa comunidade, no próximo semestre, o programa de ensino da escola bíblica será totalmente voltado para as práticas e hábitos espirituais, que envolve oração, comunhão, leitura da palavra. Sim. Ou seja, nós precisamos criar crentes fortes. Nós só precisamos criar crentes dependentes de pastor, dependentes de igreja. Nós precisamos criar crentes dependentes de Cristo. E essa é a oração. Então, o que eu entendo é o seguinte, eu entendo que há movimentos de avivamentos acontecem, e tem a oração como um fundamento. Agora, a apostasia, evidentemente, ela divide. Então, a oração vai permanecer para os que perseverarem e não vai existir para quem se apostatar. Muito provavelmente, eu também imagino um pouco nessa linha, dificilmente nós vamos vivenciar assim, na nossa era ou daqui para diante
aqueles grandes movimentos de avivamento que impactam continentes inteiros ou até o mundo inteiro. Talvez um grande exemplo disso, recentemente, um grande movimento de avivamento nos Estados Unidos. Me fugiu o nome da cidade, da universidade lá, um nome um pouco difícil, mas que foi um foco muito local. Isso. No século XX, XIX, nós tínhamos avivamentos, inclusive no próprio Estados Unidos, onde o país inteiro foi impactado por isso. Muito provavelmente a gente não vai ver mais esse tipo de movimento, né? Olha, eu não tenho esperança. Sim. Tenho vontade. Mas, ok. olhando da perspectiva profética, a gente não tem muita esperança, mas haverá sempre os remanescentes. Agora, é interessante porque aí é um desafio, e nós estamos aqui num programa de TV, num programa conhecido, consolidado como esse, mas não somos super crentes, nem diferente de ninguém. É um desafio pessoal a oração. Sem dúvida. É um desafio pessoal. E começa na liderança. Essa liderança é que vai ter que começar a ser presente. Então, por exemplo, quando você marca a reunião de oração da igreja, observe quantos dos seus líderes estão lá. Pessoas que são líderes de ministérios, que são diáconos, diaconisas, observe quanto deles estão lá. É evidente que tem os que não podem, você tem uma vida, tem que trabalhar, fazer uma série de coisas, mas daqueles que podem, nem sempre estão. Então, se a liderança, por exemplo, começa a falhar nisso, ele é recorrente dentro da igreja. E aí você não caminha para esse avivamento, porque a igreja precisa perceber para ela caminhar junto. Então, por exemplo, quando acontece... Eu estou tentando lembrar o nome dessa universidade americana lá, né? Eu também vou pesquisar aqui, mas eu também de cabeça não é bem difícil. O acontecimento lá, houve tentativa de se fazer... Aqui no Brasil, teve igreja que tentou fazer isso. Vamos fazer aqui uma semana inteira de oração. Mas não é, se não brota do coração, não pode ser algo fabricado, não pode ser algo superficial. Tem que nascer do coração. Então, falando especificamente de avivamento, eu creio em movimentos localizados de avivamento. Não tenho assim muita expectativa, olhando da perspectiva bíblica, de movimentos de avivamento para um continente inteiro, para um país inteiro, mas movimentos localizados, de igrejas, de grupos, de comunidades, eu creio sim. Ashburn é a faculdade. A cidade lá, né, que aconteceu o avivamento, que também leva o nome também da universidade. Recentemente, agora no começo do ano, um movimento bem... que foi muito noticiado, né? Pastor Wallace, eu queria ouvir do irmão também nessa perspectiva. O que, afinal de contas, a gente deve esperar, né? O avivamento ou, de fato, a apostasia e se todos esses indícios que a gente já comentou aqui, dessa baixa na vida de oração, principalmente, já é uma marca desse esfriamento e que é daí para pior e dificilmente grandes movimentos vão surgir no nosso século. Também penso, Zeca, da mesma maneira, até porque a Bíblia vai dizer que a vinda de Jesus seria marcada por alguns sinais, entre eles a apostasia. Eu não acredito que também iremos vislumbrar um grande avivamento que marque um continente, um país inteiro. Acredito muito que serão movimentos locais dessa mesma forma, mas que também parte da liderança dos pastores, aqueles que estão à frente, fazer com que isso aconteça. Se não me falha a memória, perguntaram para Dwight Moody como é que podemos experimentar um grande reavivamento. Ele disse simples: acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o púlpito pegar fogo, os bancos também serão incendiados. Então, começando pela liderança, acho que isso tem a tendência de inflamar o coração dos crentes. Sim, mas o irmão consegue visualizar esse tipo de movimento? O pastor Aguinaldo até falou aqui de um movimento mais institucional, onde a própria igreja percebe essa necessidade. Então, estudos voltados a essa vida espiritual, devocional, tempo de oração. O irmão consegue observar isso, inclusive na vida da nossa liderança. Eu já citei aqui essa pesquisa, é uma pesquisa muito antiga, eu queria até que ela fosse atualizada, mas a gente não tem. Uma pesquisa feita pela editora Abapress, com relação à leitura bíblica dos líderes, dos pastores. E a pergunta foi: quantas vezes o pastor tinha lido a Bíblia inteira? Se eu não estou enganado, 53%
dos entrevistados afirmaram nunca terem lido a Bíblia toda. Liderança. É uma pesquisa antiga, eu reafirmo aqui, se eu não estou enganado, de 2010 a pesquisa. Então, já se vão 13 anos. Eu, particularmente, duvido que isso tenha melhorado. Acho que até piorou os números. Mas o irmão consegue observar isso? Então, até para a gente não ir mais longe, na sua igreja, de repente, na denominação, no bairro, ver um... Dá para a gente vislumbrar alguma coisa nesse sentido ou é difícil? É meio complexo. Por mais que há uma tentativa de você aplicar isso, né? Por exemplo, lá na nossa congregação, nós temos o hábito, pela manhã, nós temos um período de oração. Segunda, quarta e sexta, das 6 da manhã às 7 horas, e de terça e quinta, das 8 às 9 da manhã. Então, não conseguimos reunir uma grande quantidade, mas sempre há pessoas que estão ali envolvidas com a oração, tentando buscar. Então, eu acredito muito que, partindo da liderança, tem a tendência de influenciar as demais pessoas. A gente tenta sempre fazer um movimento para que aconteça esse queimar no coração. Mensalmente, eu tenho um trabalho voltado a 24 horas de oração, de entrega. Então, a gente divide isso por setores da igreja, jovens, mulheres, homens, obreiros, para que tenha esse tempo. Então, como pastor, como líder, eu tento fazer uma parte nesse sentido de induzir, de levar, de conduzir o rebanho para alimentar a sua vida espiritual. Sim, talvez, né, pastor Aguinaldo, essa questão da oração, ela levante algo que talvez é muito profundo, que é a questão da intimidade. Parece que a gente tem pouca intimidade com Deus. E aí eu digo nessa intimidade de conhecimento, de entrega, de oferecer, de fato, a nossa vida como um culto a Deus. E eu digo isso até pela nossa linguagem. Eu falei aqui, numa igreja tradicional, quando você vai orar no culto, né? Senhor meu Deus, eterno Pai, Senhor dos exércitos, maravilhoso és, incomparável. Tem alguns irmãos que oram assim que você fala, gente, não tô nem... O que o cara tá falando, né? Umas palavras tão difíceis que você nem acompanha. Normalmente a pessoa vai tentar usar isso na vida dela em casa, na vida de oração. Aí não sustenta. Você não vai conseguir ficar conversando com Deus desse jeito aqui 5 minutos. Você vai largar a mão. Mas você não conversa de outro jeito porque você não tem intimidade com Deus. Você não conhece. Aí fica difícil manter uma vida de verdade. Então, acho que fala muito sobre a intimidade. Como é que o irmão observa essa questão? Então, essa é uma questão tão importante. Eu espero não tirar ela da linha aqui para tentar responder, mas o que acontece? E aí, aqui vem também o olhar, né? Como de liderança. E eu acho que tem até uma diferença de perspectiva do pastor Alisson para mim, por uma razão muito simples, denominacional. Né? A igreja que tem uma orientação pentecostal, ela tem uma orientação muito maior para a oração. Muito maior. Se você conversa, por exemplo, sobre um problema pessoal com alguém, na igreja mais tradicional, ele conversa com você um pouquinho. Se você conversa com um pentecostal, fala, vamos orar. Né? E isso é um indicador muito importante. Isso é um indicador interessante. Agora, o que acontece? Talvez a nossa maneira de ensinar a oração. Então, por exemplo, às vezes você tem um grupo de oração e uma pessoa fica ali e ora meia hora. Nenhuma outra pessoa tem uma oportunidade de orar um pouquinho. As pessoas já têm medo de orar. Né? E se ela tem medo ali no grupo, ela também tem dificuldade em orar sozinha. O que eu sempre tenho recomendado? Né? Medite no Salmo, porque o Salmo é oração. Isso, ore o Salmo, perfeito. Porque o Salmo, ele é a expressão da intimidade. Ele começa, ele ressalta a grandeza de Deus, mas ele arrebenta o coração. Né? Você vê lá o Davi, lá no Salmo 51, Senhor, eu sei que o Senhor vai ser justo se o Senhor me condenar. Eu sei que o Senhor vai ser justo, é justa essa condenação. Mas eu estou te pedindo, né? E estou clamando pela tua bondade e misericórdia, porque se eu clamar pela tua justiça, eu estou fulminado. Então, esse é um ponto importante, porque às vezes, aí, graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, né? Eu entendo ali como que quase que um tradutor, né? Como se ele tivesse uma conversa entre a gente e o Pai, né? E ele dissesse, olha, não anota isso aí não.
Ó, isso aí é outra coisa, viu? Isso aí não é bem isso. Porque às vezes a pessoa está lá com o coração aflito. Ai, Deus, abençoa. Cuida da minha vida. Não, Deus, eu estou com um problema, isso aqui está me machucando, eu preciso resolver, me ajuda. Que leva a essa intimidade. Sim. Só a intimidade é que leva a uma conversa franca com Deus, porque você não está dialogando com uma ideia, com um conceito. Você está dialogando com uma pessoa. Exatamente. Que é Deus. O próprio salmista fazia isso. Quando a gente lê aqueles salmos imprecatórios, que eram situações difíceis que o salmista passava, ele falava abertamente, Senhor, está na sua mão, vai lá e quebra a cara daquele indivíduo, rebenta os ossos, acaba com a vida dele. Aí tem muita gente falando, não, mas eu vou falar isso para Deus. Ué, você estava colocando diante de Deus. Agora, o que Deus vai fazer é outra coisa. Muito provavelmente, ele não seguia os conselhos de Davi e do salmista, mas mostrava a intimidade, a dependência. Falou, não vou resolver nada, mas o senhor vai lá e vai. Que é isso que o pastor acabou de falar, né? A liberdade Exatamente. De trocar uma conversa com Deus. Uma liberdade de falar com Ele. Né? Porque você citou, né, o salmo imprecatório, porque ainda ele olha que é a justiça sobre o outro, né? Sim. E quando é o inverso? E quando eu, por exemplo, sei que eu estou errado numa situação... Sim. Né? E às vezes, ai Deus, veja a minha vida, eu estou sofrendo. Não, Senhor, eu fiz errado. Sim. Sabe? Essa franqueza diante de Deus é salutar e importante. Às vezes, ai Senhor, olha para a minha vida, meu coração está angustiado. Por quê? Porque brigou com a esposa e falou que não devia e agora eu estou... Não, Senhor, eu estou errado. E isso faz crescer, porque a palavra diz que antes que a palavra chegue à boca, ele já sabe. Mas, ao mesmo tempo, quer que a gente ore, porque a oração em si, ela é uma didática espiritual. Você cresce. Na medida em que você expõe, mas Deus não muda pela sua oração. Mas você se reconhece nessa oração. E você melhora, você cresce. Então, da mesma forma que a gente, às vezes, quer a justiça sobre o outro, precisamos também assim, olha, eu errei. Fui errado nisso, me ajuda a consertar, ajuda a mudar. E quando você tem essa liberdade, caminha para a intimidade. Mas isso tem que ser o quê? Como é que a gente se torna íntimo de uma pessoa? Né? Hoje eu cheguei aqui no programa, já fiquei mais à vontade, porque já vi uma vez. Sim. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter frequência. Sim. Você tem que ter frequência. Jesus, quando anda sobre o mar, ele volta de onde? Da quarta vigília, né? Ou terceira, não lembro agora, né? Ele foi para a oração na primeira vigília. Então, vamos lá, que ele tem ido 6 horas lá, quer dizer, 3 horas da manhã ele está voltando. Ora pouco, né? E é interessante que o texto bíblico coloca muitas decisões importantes. Né? Depois de orarem, decidiram. Depois de terem orado, fizeram isso. Dá um indicativo importante para a nossa vida também. Intimidade. Pastor, como é que o irmão avalia a nossa intimidade com Deus? Assim, como é que tem sido realmente essa troca, essa dependência, essa necessidade, e se pode ser um indicativo, de fato, do problema de não orar, né? Não conhecer a Deus. Sim, até a forma como você mencionou, como as pessoas oram, como um Deus distante. Claro que ele é transcendente, mas também ele é imanente, se relaciona, ele interage, ele fala. Eu acredito muito nessa ideia de criarmos essa crescente a partir desse relacionamento diário, constante, contínuo. Então, quando você começa a desenvolver isso, acho que, se não falha a memória, Billy Graham disse que é melhor você orar 5 minutos do que passar uma vida inteira sem orar. Então, porque às vezes as pessoas têm aquela mentalidade, eu preciso orar 1 hora, meia hora, e ainda não tem aquela condução, aquela dinâmica de oração. Mas a oração não é questão de tempo, é questão de intensidade. Elias não orou 1 hora, mas a entrega dele na oração, a verdade dele, a intimidade que ele tinha, houve a manifestação, os sinais e tudo mais. Então, acho que isso é parte de você dando o start, o iniciar, de começar a buscar essa intimidade. É como você quer conhecer a biografia de alguém. Você gosta tanto de alguém, você vai estudar sobre essa pessoa, vai aprender sobre essa pessoa. Deus é assim, é o Pai, ele cuida, ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco dessa forma. Eu até tinha marcado para falar dessa questão de orar um pelos outros, né? A gente tinha separado aqui o texto de Tiago, mas como o irmão falou do tempo, eu vou deixar para a gente voltar nessa temática depois. Eu quero aproveitar essa questão do tempo, porque, de fato, biblicamente, se a gente pegar na Bíblia
e os irmãos podem me ajudar, e eu não lembro de nenhum texto que fale de tempo que a gente tem que orar, dedicar por dia. Não lembro. Mas se tiver, vocês me alertem aí para a gente colocar aqui no programa. Mas o que eu vejo muito é que normalmente a pessoa fala assim, não orei, mas estou sempre orando. Estou aqui fazendo as coisas, mas estou em oração. Não, estou no trabalho, mas estou em oração. Tá, mas quanto tempo você ora? Não, sempre orando. Nunca paro de orar. Eu confesso que eu acho isso meio estranho. E vejo como uma desculpa. Porque você tem que ter um tempo de oração. É igual de leitura bíblica. Você tem que ter um tempo reservado para leitura. Como é que o irmão fala ou orienta o seu rebanho nesse sentido? De tempo, de orar, estipula tempo, marca um tempo. Como é que seria essa dinâmica mais prática mesmo desse tempo de oração? Por favor, pastor. Normalmente, quando a gente estabelece um culto de oração, a gente estabelece um tempo. Porém, eu acredito que muitas pessoas utilizam aquela fala de Jesus, não pode velar comigo 1 hora sequer. Então, utiliza que a partir daí seria o mínimo de oração. Mas não acredito nisso, nesse sentido que Jesus estava falando. Mas a questão de marcar um tempo, não vejo dessa perspectiva, mas que o indivíduo deve se reservar para ter esse momento, eu acho que é fundamental. De oração mesmo, de fato. E quando o irmão fala do culto, mas é o culto, a congregação reunida, né? Isso. 1 hora, assim. Isso. Mas não necessariamente do devocional em casa, assim, né? Perfeito. Nesse período. Boa. O pastor Wallace falou do texto, da hora. Eu vou até colocar aqui um comentário que a gente pegou lá do Instagram, do Fernando Matos. E ele fala o seguinte, quem não ora 1 hora por dia está desviado e nem sabe. Meu Deus. Vou até tomar uma água. Eu não vou nem colocar essa pergunta para vocês, eu vou falar por mim, né? Eu já estou desviado já. A minha sorte é que eu não acredito que perde a salvação. Senão eu já estava danado. Mas, Fernando, 1 hora. Tem tempo, pastor Aguinaldo, para orar? Quanto tempo tem que orar? O que o irmão fala dessa questão aí? Olha, são 2 coisas aí, né? Orar, né? E a outra se precisa ser 1 hora corrido, né? Eu preciso parar 1 hora, eu não posso, né, orar durante o dia. Eu tenho momentos. Por exemplo, todas as ações que eu faço, aí é uma questão particular, não estou doutrinando ninguém acerca disso, né? Eu estou colocando como uma experiência pessoal. Então, por exemplo, eu estou saindo para vir para esse programa, eu venho orando a Deus. Eu vou sair para visitar uma família, eu vou orando a Deus. Né? Eu vou preparar a mensagem, eu estou orando a Deus. Eu estou fazendo uma coisa, eu estou orando a Deus. Agora, eu não tenho um indicador, né? Se eu consigo ficar 1 hora por dia. Mas eu vou dizer aqui, com toda a franqueza do mundo, eu não lembro se eu já fiquei 1 hora orando sozinho direto. Não lembro. Talvez não tenha ficado. Durante o dia eu creio. Agora, junto com outras pessoas, aí sim. Aí já tivemos horas de oração. Sim. Junto com outras pessoas. Que é um elemento que eu acho importante colocar também. Porque, às vezes, né, muitas pessoas restringem tudo que vai falar de oração àquela fala de Jesus, né? Vai lá no seu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ali tem uma questão pontual que Jesus está falando, sobretudo aqueles que se exibem, né, na sua espiritualidade, e ele está trazendo, olha, não é isso aí. Essa espiritualidade não é para você ficar fazendo propaganda, não. Mas, em linhas gerais, eu vejo, por exemplo, aí é uma questão pessoal e eu acho que isso repercute em muita gente, tem mais facilidade para orar com outras pessoas. Tá. Aí, por exemplo, se tivesse tempo e marcasse, mas não o programa da igreja, porque aí a igreja tem o seu calendário, evidentemente, e ali é livre, né? Você não tem. Mas se você tem uma pessoa com quem você consegue colocar um tempo, por exemplo, a minha esposa às vezes me cobra, né? Fala, vamos orar. E aí a gente se obriga ali a orar. Tem um pastor que está comigo, não é o pastor Daniel, é o pastor Samuel, que é o pastor adjunto, ele, vamos. E aí nós vamos lá no nosso canto lá e a gente faz um tempo de oração. Mas eu não entendo agora que esse tempo ele é tão fundamental. Eu aí, nesse caso, eu não diverjo do pastor Wallace, eu entendo que é intensidade, sinceridade de coração. Sim. Eu acho que isso é o ponto mais fundamental, é falar com Deus
com sinceridade, com franqueza. Isso é o ponto mais importante. Não, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que, de fato, o mais importante é ter esse tempo. Mas eu ainda acho que é fundamental que você tenha esse tempo. Falar que faz as coisas orando, eu acho que é uma desculpa. Assim, se a pessoa não consegue... Pode ser 3 minutos, pode ser 5 minutos. Não estou querendo mensurar o tempo. É igual leitura bíblica, né? Tem que falar... O pastor Wallace falou muito bem no começo, né? Do tempo. Não vou orar 1 hora porque orar 1 hora é muito. Tá bom, ora 1 minuto que tá bom. Leitura bíblica é a mesma coisa. Não vou ler a Bíblia porque eu não consigo ler a Bíblia inteira em 1 ano. Tá bom, lê a Bíblia inteira em 2. Em 2, lê em 3, não tem problema. Mas lê um versículo, lê um capítulo, sei lá, lê. Mas a pessoa nem lê. Então, aí eu acho que não vai ler nada mesmo. Oração é a mesma coisa. Se você não consegue dedicar 1 minuto seu para parar tudo, falar, agora eu vou orar. Para mim, durante o dia, não ora, não. Não ora mesmo. Não ora, não consegue, porque concordo. Ele tá fora. Aí entra o texto aqui de Mateus. A carne é fraca. Você pode ter aquelas orações quase que involuntárias. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Senhor, me ajuda nisso. Involuntárias, né? ou marcadas. Que tem uma outra coisa também que é muito prática cristã, que é aquela oração programada, que não faz sentido nenhum. Senta na mesa para almoçar. Vamos agradecer o alimento? Vamos. Mas às vezes não tá nem com o coração grato, tá nem aí. Muito pelo contrário, tá só reclamando. O preço tá caro, o preço tá alto, a comida não tá boa, não sei o que lá. Não agradeceu nada, mas faz a oração antes. Verdade. E também não adianta nada. Verdade. Quer dizer, eu acho que não adianta, né? Não sei. Não faz sentido, né? Com certeza. Eu na conversa aqui, desenrolando, eu fiz até um paralelo na minha mente com relação a Marta e Maria. A questão daquele momento que Jesus vai dizer para Marta, dizendo que Maria escolheu a boa parte. Sem dúvida. Daquele momento com ele. Ela estava muito preocupada com o ativismo, né? Da organização da casa. E eu acredito que na vida, tanto ministerial como cristã, a gente tem a tendência de caminhar como Marta, na correria do dia a dia, nas atividades, ser consumido por elas, esquecendo a intimidade. Aí a gente acaba conhecendo tudo de igreja, mas pouco do Deus da igreja. Sim. Sabe outra coisa que é marcante nesse sentido aqui, pastor Aguinaldo? Vou pedir para o irmão comentar isso. Desse ativismo, ele é tão latente que às vezes assim, a igreja às vezes marca 1 hora de oração. Então, 1 hora que eu digo assim, um momento. Então, 12:00 a igreja inteira vai orar por tal pedido. Tá bom, tá todo mundo sabendo. Aí a pessoa tá lá em casa, ela fala, vou botar a roupa na máquina. Vai começar a bater, mas da 12:30 eu vou orar e volto aqui. Pus o feijão no fogo, a hora que ele começar eu volto. Não, aí não vale, né? Aí você não reservou para orar. Você tá lá orando, mas a cabeça tá lá no feijão, tá na roupa, ou tá na reunião, ou tá na atividade que você deixou. Minha visão, tá? Vocês podem discordar, pode falar. Aí para mim não vale. Aí o objetivo daquele momento de você estar com Deus, ele não faz sentido. Porque daí você tá pensando em todas as outras coisas. E você tá ali, às vezes até de joelho, mas não tá em oração. Então, o valer ou não valer, eu acho que aí já vai num... já quis ser Deus, já, né? Já vai um pouco... Desculpa, gente. Não era essa a ideia. Mas o irmão entendeu, né? O valeu, eu entendi. Né? Mas a disciplina, ela é fundamental, sim. Até por isso eu gosto, né? Tem quem use meios de graça, práticas espirituais, mas eu gosto do termo, da expressão disciplina espiritual, porque requer uma disciplina. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse programa, eu, pastor Alisson, você, e os nossos celulares estão parados. Né? Se não estivéssemos aqui, onde é que nós estaríamos? Talvez a gente dissesse, agora eu não posso orar. Então, se comprometer é um fato, é difícil, não é simples. Sim. Porque a gente tem que enfrentar a nossa própria inclinação. E a gente só consegue vencer isso na persistência, na oração. Agora, eu queria esticar um pouquinho a questão do tema, né? Porque a gente está bem focado na oração, mas veja o que Jesus diz, né? Vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, observe, é profundo isso, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, né? Recebemos o Espírito dele na nossa conversão,
né? Nós espiritualmente estamos no reino, mas a nossa carne inclina contra o espírito. E o que nos fortalece diante das dificuldades da vida é essa vida de intimidade com Deus, que passa muito pela oração. Então, no dia a dia, a pessoa vai enfrentar dificuldades, inclusive para ter a disciplina de oração. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive para ter essa disciplina. Então, é algo que a gente precisa desenvolver. E eu estou dizendo isso aqui com toda a franqueza do mundo, não é fácil, porque mesmo como pastor, a tendência é que a gente se torne alguém extremamente ativo para as coisas da igreja e pouco para as coisas de Deus, no sentido de alimento espiritual, é muito grande. Preciso marcar reunião, preciso orientar, preciso agendar isso, precisa preparar o estudo, precisa preparar a mensagem, e nem sempre preparar o sermão e preparar o estudo é uma leitura de alimento. Ela é uma leitura de orientação. Então, se a gente não olha também a nossa audiência com o pai, sim, com o patrão, exatamente, ela fica prejudicada. Sim. Na época da faculdade, quando os seminaristas falavam, não, e a sua devocional? Não, mas eu fiz a exegese inteirinha, fiz o trabalho todinho. Meu irmão, aí não tem nada a ver, né? Imagina. Você faz a devocional, você faz o trabalho. Não, mas eu li o texto um monte de vezes, sem o grego, sem o hebraico. Não vale, não. E quem escreve livros, então, imagina, o Hernandes Dias Lopes, que escreveu esse comentário bíblico todo aí. Se ele não fez a devocional mesmo, não vale. Como disciplina espiritual, não vale. Tô falando, eu não aceito, né? Mas tem gente que tudo bem, né? Pastor, ainda em cima dessa questão, dessa disciplina, eu já citei aqui, gosto muito do exemplo de Lutero, que Lutero falava que quanto mais cheia a agenda dele estivesse, mais cedo ele acordava para orar. Eita. Tá bom? Obviamente que a gente não teve acesso ao dia a dia de Lutero, a gente fica baseado nas palavras dele, e essa era a palavra dele. Mas o que a gente vê realmente é essa dificuldade de disciplina. Porque normalmente, acordo e vou orar. Mas daí, às vezes acorda atrasado, às vezes tem uma reunião que é mais cedo do que o normal, às vezes aconteceu alguma coisa. E a primeira coisa que você vai riscar da sua agenda é a oração, é a devocional. Você vai tirar de lá. De fato, não é fácil ter essa disciplina. E aí eu vou emendar uma outra... Pode responder da disciplina e vou emendar uma outra pergunta. O irmão tem alguma indicação, até prática, de momento em que reserva para essa oração e leitura? Manhã, durante o dia, à noite, no final do dia? Como é que isso funciona até pessoalmente para o irmão? Perfeito. Com relação à disciplina, acho que é um desafio para todos nós. Temos uma disciplina como Daniel, de orar 3 vezes ao dia. É complicado. Porém, a gente tem que se esforçar. Eu tenho um hábito, até porque ainda tenho filhos pequenos, então demanda algumas coisas ainda em casa. Porém, eu procuro me reservar na parte da manhã, principalmente eu vou à igreja, no horário das 6, tiro o período da oração, depois a leitura, e assim vou seguindo a vida diária. Mas não é uma programação da igreja, não. Você vai lá para ter o seu momento. Tem a questão da oração interna da igreja, tá bom, que a igreja vai estar aberta para receber. E aí já você aproveita a ocasião já para mim fazer o meu devocional, a minha oração lá internamente. Perfeito. Acho que funciona melhor, né, nesse começo do dia. No começo do dia. Para mim, no começo do dia é melhor. Eu nunca tive problema com esse negócio de horário, assim. E às vezes o pessoal perguntava na igreja, não, pode orar de manhã, de tarde, a hora que você tiver um tempo que você reserve. A minha briga era sempre essa reserva. Você tem que reservar um tempo para isso. Mas eu lembro que teve uma época, assim, que eu percebi que sempre que eu acordava, eu estava com uma música na cabeça. Não era uma música gospel, evangélica, nem nada. Uma música de sucesso aí. E aí eu parei e falei, rapaz, esse negócio não tá bom, não. Acordar já pensando nisso, aí eu parei. Aí eu comecei a fazer sempre de manhã. Porque eu falava, a primeira coisa que tem que ocupar minha mente é a oração, a leitura. E aí eu comecei a mudar. Então agora quando alguém me pergunta, eu falo, faz de manhã, acorda e faz. Que é melhor que depois você vai resolver sua vida. Como é que é, pastor Aguinaldo, por irmão? Tem algum momento? Como é que é quando alguém pergunta essa orientação que o irmão dá para quem quer reservar esse período do dia para oração e leitura bíblica? Não me recordo assim de ter orientado a pessoa em relação ao tempo. Mas, particularmente, eu entendo que amanhã sempre é mais produtivo, né? Até o salmista, no Salmo 5, fala, de manhã faço a minha oração, né? Eu levo a minha oração ao Senhor e fico esperando, né? Porque de manhã a gente tem a cabeça mais livre, né? A mente mais livre. Por exemplo, uma questão que eu
eu falo de forma recorrente, né? Eu falo, nunca mais assistir futebol de domingo. Muito raro assistir futebol de domingo. Porque é muito simples. Você se envolve com aquilo ali emocionalmente, você se envolve. Olha que... Chega na igreja e... Aí vai depender do time, pastor. A gente recebe uns pastores aqui palmeirenses, aí o cara pode assistir o jogo, só ganha. Aí vai chegar na igreja feliz e bem. Agora, os pastores corintianos não adianta. Aí mas vai durante chegar 20 irado. anos choravam. Já vi que o pastor é corintiano. Não, só não. Não, mas eu estou dizendo porque o que acontece? Sem dúvida, No final do sem dia, dúvida. você já enfrentou tantas situações. Sem dúvida. Mas aí também tem o benefício de você, sabe, buscar superar essas coisas todas. Sim, eu concordo. Sabe? De buscar superar essas coisas todas. Então, em relação ao horário, eu entendo que cada pessoa deveria buscar aquele momento que ele se sente bem. Na empresa que eu trabalhei, por exemplo, tinha um grupinho de irmãos que se reunia na hora do almoço. Perfeito. Eu fiquei sabendo isso, eu falei, olha, só fiquei sabendo quando acabaram. Mas eles se reuniam lá e oravam, né? Então, para todo mundo, porque eles conseguiam orar junto. E talvez aquela fosse a única oração do dia daquelas pessoas que estavam ali. Mas eles ficavam lá meia hora orando, um orando pelo outro, compartilhando seus problemas. Aí já entra um pouco em Tiago, né? Mas acontecia aquele horário. Então, se para um fica bem de manhã, para outro fica à noite, mas contanto que seja um tempo dedicado de fato, né, ao Senhor, 5 minutos, 10 minutos, encontra o melhor horário. Eu penso dessa maneira, eu vejo dessa maneira. Eu também acredito perfeitamente nisso. Cada um vai encontrar o método dinâmico, o horário, o tempo que funciona melhor para cada um, até pelas rotinas do dia também, né? Às vezes tem criança pequena, de manhã melhor, às vezes os filhos estão na escola, sei lá. Tem vários momentos, eu acho que isso é indiferente. O importante, repito aqui, é você reservar esse tempo. Aí eu acho que isso é fundamental, não dá para abrir mão. De você ter esse tempo. Leitura devocional. Bom, assim, não é estudar grego, não é estudar hebraico, não é nada disso. Você lê a Bíblia, orar, se derramando. Ali é outro tipo de leitura, outro tipo de leitura. Nós vamos precisar encerrar o bloco. Mas para encerrar, pastor Wallace, eu quero que o irmão comente rapidinho essa questão de Tiago, porque lá o texto de Tiago fala da gente orar uns pelos outros, de carregar os fardos, de confessar o pecado, de ser, de fato, uma comunidade terapêutica. Como é que o irmão observa isso? Sabe por que eu pergunto isso? De novo, um diagnóstico das nossas programações. Via de regra, quando a gente vai... Alguém tem algum pedido de oração? Eu, pela saúde. Pelo emprego. Raramente a gente tem pessoas... que a gente consegue aproximar e compartilhar. Olha, cara, minha vida tá difícil, é viciado em pornografia, ou tô com um problema de saúde grave e tal, porque a gente não encontra dentro das nossas igrejas essa proximidade, essa intimidade com as pessoas. Parece que, de fato, é muito ativismo e as reuniões e pouca proximidade mesmo. Parece que esse texto de Tiago fica um pouco sem sentido, porque é uma oração muito genérica. É óbvio que Deus conhece, tu conhece mesmo. Mas eu não consigo usar a terapia de falar para o meu irmão, porque eu não tenho intimidade com ele e não sei se ele vai poder guardar o segredo às vezes, me orientar. Como é que o irmão observa isso, pastor, por favor? Também consigo olhar nesse ângulo, até pela correria do dia a dia, as pessoas acabam não entrando naquela comunhão, relacionamento, de ter aquela aproximação e intimidade, para poder falar, dialogar dos seus dilemas, das suas dificuldades, para que haja também essa conexão, como o Tiago bem disse, de você contar. Porque quando eu expresso ao meu próximo aquilo que me machuca, aquilo que está me afetando, há em mim cura. Sim. Há em mim cura. Por mais que eu confesse a Deus ou fale com Deus, Deus me perdoa, mas para que haja cura eu preciso falar com o próximo. Sim. E eu vejo hoje também a distância também de algumas pessoas do gabinete pastoral. Também, acaba tendo boa. essa questão, embora, claro que uma boa pregação expositiva ajuda muito a resolver os dilemas, os problemas, com a instrução, porém, acaba tendo a distância do gabinete pastoral, da pessoa procurar, conversar e abrir o coração ao pastor. Talvez a pessoa quer mais discrição ou tem vergonha, então constrangimento nesse sentido. Sim. Um minutinho só, pastor Grande, eu quero ouvir o irmão também nessa perspectiva, porque às vezes parece, a gente já conversou até aqui no Vejam Só, que o pessoal não chega no gabinete, porque se eu falar para o pastor vai me disciplinar. Só quer saber de disciplina. Aí fica longe.
Eu vou dar um exemplo. Por favor. Que isso moeu meu coração, para ser sincero. Uma pessoa entrou no meu gabinete. Né? Eu até não gosto muito do termo gabinete, acho isso meio traumático, para da escola. Mas entrou lá na minha sala para conversar comigo. E ela expressou e colocou para fora as suas dores e o que machucava. E não era uma situação muito cristã, não. O que ela fazia. Mas aquilo estava doendo e ela estava procurando. Aí eu parei, conversei um pouco, orei com ela e tal. Mas essa pessoa silenciou durante um tempo. Eu fiquei preocupado. Aí falei, está tudo bem? Ele falou, tá, a gente está aí lutando, superando. Eu falei, mas qual foi o problema? A sua cara de decepção quando eu contei essas coisas. E aquilo moeu meu coração, porque eu falei, puxa vida, eu tinha que estar ali exatamente disposto a... Não, vem cá, vamos superar junto. Né? E eu me frustrei por saber que a pessoa está na igreja com aquela situação, como se, né, atire a primeira pedra aí, né? Exatamente. Então, a gente tem esse estigma de não conversar com o pastor, porque isso é um problema, né? Você imagina que eu vou contar para o pastor, né? E que às vezes, quando conversa, a nossa postura não é adequada em relação àquilo. E aí você sai do pastor e vai para o ambiente da igreja. Gente, vamos ser sinceros, é muito difícil você ter uma pessoa com quem você tem uma liberdade realmente de escancarar teu coração. Não tem. É muito difícil isso. E a gente está vivendo em dias piores disso. Então, essa é uma equação muito difícil no ambiente da igreja. Muito difícil, muito legal. Inclusive, é uma temática que eu particularmente gosto demais, porque às vezes observo que a gente falha como essa comunidade terapêutica. Quando Jesus fala que ele veio e nós, como representantes dele, também viemos para aqueles que estão doentes. Então, tem que ser um ambiente de cura, onde as pessoas vão buscar exatamente esse tipo de auxílio. E quem está doente, meu irmão, aí as doenças são das mais variadas e, em muitos casos, das mais graves possíveis. E a gente tem que estar lá para receber. Infelizmente, a gente acaba atropelando tudo aí, mas é um tema muito legal da gente conversar aqui também e explorar um pouquinho mais no programa. Vou precisar encerrar o bloco, chamar o nosso intervalo. No próximo bloco, apesar de mais curtinho, a gente tem tempo para as considerações finais e uma aplicação. Você ouviu tanto sobre oração, o que você precisa transformar na sua caminhada cristã? E não é a partir de amanhã, não, viu? A partir de agora. O que toda essa reflexão aqui tem que transformar a sua vida? Fica ligadinho que nós vamos oferecer essa aplicação no próximo bloco. Antes, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Procure pela Agrade. É um ambiente ideal, pensado e preparado para você lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida. Então, anote o número. Código 11 3115 0819. 3115 0819. É telefone e também é o WhatsApp. Então, você pode ligar e mandar mensagem, tá bom? Fica à vontade. Vai lá, tira suas dúvidas, faça suas perguntas. Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato oferecido pela Agrade. Além disso, vou deixar aqui os contatos e redes sociais e site da HIT. Poxa, tá zapeando aí a televisão, não gosta de nada, nada se enquadra, não gosta. Vem aqui para a HIT. Tem muito conteúdo bacana para você. Tem programas na área de entretenimento, de jovens, de saúde, tem debate teológico, tem transmissão do culto, tem jornalismo. Tem muita coisa. Tenho certeza que você vai curtir. Então, acesse aqui as nossas redes, saiba mais da nossa programação. Lá você vai ver bastidor, tudo lá para você. Quer uma opção para poder assistir televisão com a sua família? Vem aqui para a HIT. Pode deixar ligado aí 24 horas que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre vigiar e orar.
E, obviamente, tentando entender se nós temos feito isso na nossa vida, na nossa prática, na nossa caminhada cristã, recebendo nos nossos estúdios o pastor Aguinaldo Lima e também o pastor Wallison Simões. Na sequência, eu vou devolver a palavra aos meus irmãos. Eles vão ter a oportunidade de fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação, tá bom? Então fica ligadinho aí. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só, manda sua foto participando. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer, né, a um presente do Vejam Só, tá bom? Um carinho do Vejam Só para você que nos assiste, tá? Então, mande a sua foto nas nossas redes sociais, pode ser no Facebook ou no Instagram, a plataforma que você utilizar, tanto faz, tá bom? É só você nos localizar por Programa Vejam Só. Então, se você ainda não curte a nossa página lá no Facebook, não segue o nosso perfil no Instagram, aproveita, já faça isso e mande lá nas mensagens a sua foto. Bem simples, não precisa de muita produção, pode ser uma selfie. Está assistindo agora o programa, faz a selfie e manda, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Você vai aparecer aqui no programa e vai concorrer ao nosso brinde, tá bom? Vamos começar aí com as fotos que nós separamos para o dia de hoje. E a primeira delas vem lá da região norte do país, lá de Belém do Pará. Ô, rapaz, que saudade de Belém, terra belíssima, quente, mas bonita. E quem aparece aí é a Rosane Oliveira, acompanhando o Vejam Só. Olha lá, fez do jeitinho que eu falei, posicionou o celular, fez a selfie e mandou pra gente. Rosane, minha irmã, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado por participar. Meu abraço carinhoso, toda a galera de Belém, toda a galera do Pará também, tá bom? Muito obrigado. A próxima foto vem aqui de São Paulo, da região de Guaianazes. E quem aparece aí é o nosso telespectador, o Ricardo. Boa, Ricardo, meu irmão, também, do jeitinho que eu falei. É simples, não precisa muita produção, não. Faz a foto e manda. Obrigado, Ricardo, meu irmão, Deus abençoe. Toda a galera também de São Paulo, que participa bastante também, em especial aí a turma de Guaianazes. Brigadão. E encerramos as fotos de hoje lá no estado do Paraná, na capital, Curitiba. E quem aparece aí é a Jussara Ribeiro, acompanhando o Vejam Só também. Boa, Jussara. Obrigado, minha irmã, pelo carinho, toda a galera do Paraná, que parou de mandar foto, hein? O que tá acontecendo aí com o Paraná? Vamos mandar foto, pessoal, aqui pra gente, mostrar toda a galera que nos acompanha aí também no Paraná. Obrigado, Jussara, minha irmã. Põe na tela aí o brinde que nós vamos mandar pros nossos amigos que nos acompanham. Tá aí, ó. Nós vamos mandar na sua casa essa belíssima caneca. Pra você tomar seu café, tomar seu chá ou, no meu caso aqui, a minha água, tá bom? Linda a caneca, nós vamos mandar aí na sua casa, tá certo? Ó, fiz até uma propaganda aqui, boa, hein? Boa essa. Então manda foto e participe, tá bom? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, 3 minutos para cada um, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Wallace, vou começar com o irmão. Por favor, 3 minutinhos. Dentro da proposta dessa temática aqui, que eu achei muito fundamental, que nos chama muita atenção, o resgate da oração, eu tenho, por mim, no meu coração, aquela mensagem que o próprio Jesus, através da carta ao Apocalipse, no capítulo 2, vai falar com a igreja de Éfeso, que conhece as suas obras, que conhece a sua dedicação, seu trabalho, seu esforço, mas que eles deixaram o fervor, a intensidade, a paixão. E o conselho que Jesus vai conceder é para que eles voltem às práticas, a buscar como buscou no primeiro momento, no início da fé, no início da conversão. Acredito que todos nós já vivemos esse tempo do início, de entrega, de busca, de intensidade. Eu acho que esse é o momento de voltar às práticas iniciais, que acredito que aí está o segredo. Sem dúvida nenhuma. Pastor Wallace, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Foi muito bom estar com vocês. Estão abertas. Obrigado de coração. Foi um prazer imenso. Muito bacana. Inclusive, ó, só para reforçar, os contatos do pastor Wallace à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá para você poder adicionar, conhecer o Ministério do Irmão também, poder entrar em contato. Vale muito a pena você acessar também e conhecê-lo por lá, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Leve o nosso abraço a toda a comunidade lá também. Espero encontrá-lo outras vezes aqui. Obrigado, Zeca. Foi um prazer imenso.
coração. Muito bacana, muito bacana. Pastor Aguinaldo, 3 minutinhos por irmão também. Também coloco, como o pastor colocou, que é realmente muito providencial o tema, discutir esse tema, voltar a falar da oração. E agora colocar isso em prática, né? Uma forma importante e ajuda bastante a colocar em prática é ter propósito de oração. Por exemplo, Neemias, quando se deu conta do que passava com o povo lá em Jerusalém, ele tem um propósito no coração, né? Ele precisava saber se ele deveria ir, se não deveria ir. Na verdade, entendo que ele já estava na intenção de ir, mas precisava que Deus validasse isso na vida dele. E ele começa a orar e se dedica ali alguns meses de oração até que ele sente-se respaldado por Deus para dar o passo e avançar. Então, colocar a oração em nosso benefício, inclusive, é fundamental, porque Deus não vai mudar pela nossa oração, mas Ele espera a nossa oração. Tomar decisões baseadas em orações, orar pelos familiares, orar pelo ministério, ter clareza nos objetivos, nos leva à prática da oração. Às vezes não vamos à prática da oração por não entender por que orar. Então, tenha objetivos. Eu preciso orar pela minha esposa, eu preciso orar pela minha mãe, eu preciso orar pelo meu ministério. Olha, eu não estou tendo uma vida difícil no meu trabalho. Ore por isso. São propósitos que te levam a falar com Deus e desenvolver um relacionamento. Então, é um desafio para todos nós, vigiar e orar, mas fica aí uma recomendação prática para que você e eu, todos nós, se dediquem mais ao tempo de oração. Sem dúvida, para a gente poder, de fato, crescer e viver aquela vida abundante que Jesus prometeu, né? Inclusive já nesta terra, dedicando tempo a conhecê-lo, meditar e orar também. Pastor Aguinaldo, meu irmão, obrigado pelo carinho novamente. Uma alegria reencontrá-lo. Leve nosso abraço para a comunidade batista lá em Brasilândia. Muito obrigado, eu que agradeço também. Foi uma alegria estar aqui novamente. Boa. Agora falta só o pastor Samuel para a gente completar o corpo pastoral da igreja, visitando o programa. Boa. O pessoal lá é benção também. Graças a Deus por essa parceria e amizade com o programa. Os contatos da Igreja Batista em Brasilândia também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá para você ter acesso. Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete? Lembrando que nós perguntamos a você quanto tempo você dedica à oração diária. 24% responderam que dedicam um tempo significativo. 59% afirmaram que oram poucos minutos por dia. E 17%, que são aqueles que vão entrar no céu porque não mentiram, disseram que oram raramente. 17%. E eu tô com esses daí. Esses foram honestos. E, meu irmão, não é fácil não, viu? Não é fácil. Dizer e afirmar que dedica um tempo significativo para a oração, não é fácil, não. Mas eu quero agradecer a todo mundo que participou e que votou também, que deu carinho da sua contribuição aqui com o Vejam Só, tá bom? Muito obrigado. E fique sempre atento lá ao nosso Instagram, o @programa Vejam Só, porque é por lá que você vai conseguir participar das nossas enquetes, tá certo? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Preparado com muito carinho para você. O nosso objetivo, nossa oração aqui do programa é que o programa seja bênção na sua vida, te edifique, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.